Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? E aí galera, pronto para mais uma aulinha de hoje? Hoje vamos trabalhar lipídios, um dos assuntos mais importantes e cobrados também nos principais vestibulares, e você não pode ficar de fora. Lógico, eu, Bill Sabe, estarei junto com você. Antes disso, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá aquele like, obviamente, para curtir e desenvolvemos esse trabalho, ó, juntão, beleza? Roda essa vinheta! Vamos nessa, galera. Então vamos começar aqui já rasgando a aulinha, ó, sobre lipídios. Importantíssimo saber aqui, ó, sobre esse carinha. Então, lipídios. O que são lipídios? Lipídios, obviamente, também, assim como carboidrato, proteína, ácido nucleico, também, ó, são moléculas orgânicas. E você deve lembrar que molécula orgânica, ela apresenta alguns elementos. O principal deles, carbono, né? Além disso, hidrogênio e oxigênio, beleza? Lipídio vai ter esses três carinhas básicos aí, importantíssimos pra gente. Agora, elas também são moléculas classificadas como apolares. Ela é apolar. Se ela é apolar, obviamente não se mistura com a água, sendo assim ela é hidrofóbica. Ela tem aversão à água, não se mistura. E você deve lembrar que o conceito que determina a não mistura, né, elas serem immiscíveis, beleza? Essa palavrinha você tem que gravar muito bem. Immiscível. Então, apolar e hidrofóbica, obviamente. Esses carinhas aqui são importantíssimos para o nosso organismo. Bill, quais seriam as funções dos lipídios no nosso organismo? Aí a gente tem um monte de função. Olha aqui, ó, algumas das funções que esses caras desempenham. Vamos pensar aqui. Primeira, ó, reserva de energia. Como assim? Você sabe que o lipídio, ele tem muito mais energia que o carboidrato, isso é fato. Muito mais energia que o carboidrato. Então por que eu não uso o lipídio diretamente como fonte de energia? Eu uso o carboidrato, já que ele fornece menos energia. Poxa, se a gente pensar logicamente, de fato, era melhor usar lipídio. A gente vai entender por que ele fornece mais energia. Mas, se eu estou te dizendo que ele fornece mais, por que eu uso ele como reserva, ao invés de usar ele como fonte de energia direta? Porque é mais difícil de quebrar. A gente demora mais, a gente necessita de mais energia para quebrar o lipídio do que o carboidrato, beleza? Então, isso é importantíssimo que você tenha na sua cabeça. Por isso, a gente vai chamar ele de reserva mais eficiente. Anote isso no post-itzinho aí, anote. Lembra que tem dois carinhas que são reserva de energia para o nosso organismo? Lipídio e o glicogênio. Lembra disso? Então eu quero que você anote aí num post-it. Bota assim, ó. Glicogênio versus lipídio. Bota aí. Glicogênio assim, ó. Glicogênio versus lipídio. Beleza? Aí o que é que você vai colocar? Você vai puxar uma setinha aqui, ó. E vai botar assim, ó. Esse cara, ele é a reserva imediata. Enquanto que esse cara aqui, ó, é a reserva mais eficiente. Deu para entender? Não entendi, Bill, lógico. Reserva imediata quer dizer o quê? A minha principal fonte de energia é a glicose.
Beleza? Se acabar a glicose, imediatamente eu aciono o glicogênio. Deu para entender a parada? Então quer dizer que quando acaba a glicose, o meu glicogênio, que é a minha reserva imediata, entra em ação, fornecendo novas moléculas de glicose. Deu para entender? Todo mundo aí anotou isso? Enquanto que o reserva mais eficiente, quer dizer o quê? O que quer dizer mais eficiente? O que quer dizer uma pessoa eficiente? É aquele cara que desempenha muito bem o seu trabalho. Então, se o trabalho é de armazenar, esse cara armazena muito melhor, vamos dizer assim. É a melhor forma de o armazenar, porque se não fosse tão eficiente, eu gastaria ele rápido. Então, como é mais difícil, ele é mais eficiente em armazenar. Então, quando acaba isso aqui, aí esse cara entra em ação. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, ó, reserva imediata, porque após acabar a glicose, quem entra em ação é esse cara. E mais eficiente, porque demora mais a funcionar. Foi? Beleza? Vamos apagar isso aqui, ó. Beleza? Agora, outra função dele, do lipídio. Esse cara aqui também tem função hormonal. Beleza? Como, por exemplo, os hormônios sexuais. Hormônios. A gente vai abrir cada itemzinho desse, tá? Não se aperreia, não. Outro, esse carinha aqui, ó. Ele vai ter uma função no isolamento térmico. Como assim, meu Bill? Isolamento térmico importantíssimo. Quanto maior a camada de gordura que você apresentar na sua hipoderme, aqui ó, vê que coisa linda. Se você tem aqui, por exemplo, a sua pele, célulazinhas epiteliais, tal, em uma camada aqui, ó. Foi? Abaixo disso, a gente vai ter o tecido conjuntivo, que vai formar a derme e a hipoderme. Beleza? Então, ó, se a gente for dividir em camadas aqui, a gente vai ter a epiderme, derme e a hipoderme. Beleza? É esse carinha aqui, que é formado por tecido adiposo, que armazena essa gordura. E a gente vai ver isso já já. Mas é essa gordura aqui que vai servir de barreira para evitar que todo o calor produzido pelo seu corpo saia. Cuidado com o seguinte, não é a gordura, não é o tecido gorduroso que produz o calor, embora a gente vai ver que produz isso lá na aula de tecido adiposo. Mas ele vai ajudar a reter calor, impede, forma uma barreira. Por exemplo, é a mesma coisa que um magrinho quando está no frio, coloca o casaco. Qual é a função do casaco? É esquentar? Não. A função do casaco é evitar que o calor que ele está produzindo seja perdido. Deu para entender a parada? Então a mesma coisa, esse aqui vai funcionar como um casaco. Quanto maior for essa camada de gordura, mais eficiente vai ser a retenção do calor. Consequentemente, mantém o cara mais aquecido. Deu para entender? Então, isolante térmico. Pensa, por exemplo, no urso polar. A camada de gordura do urso polar pode variar aí 15, 20 centímetros. É muita gordura. E qual é a função dela? Óbvio, reserva de energia, por exemplo, no período da hibernação, mas também isolante térmico. Qual é a finalidade do isolante térmico? Justamente reter esse calor. Beleza isso? Tranquilo? Fácil? Agora, continuando,
Outro exemplo para você aqui, imagina, por exemplo, a gente pega aqui um gordinho e um magrinho. Pega o magrinho e joga ele no Polo Norte, o bichinho. Né? Vai estar lá porque não tem camada de gordura. Enquanto que o gordinho vai estar como? De sunga. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Tranquilo? Agora, outra função, isolamento mecânico. O que seria esse isolamento mecânico? Choques. Choque mecânico, da pancada. Por exemplo, imagina o gordinho e o magrinho brigando. Se o gordinho dá um murro no magrinho, bom, o magrinho desmonta. Agora se o magrinho der um murro no gordinho, ele absorve aqui e dá aquela olhada sagaz. E jogou o magrinho, vai embora. Foi ou não foi? Então absorve choques mecânicos. E o terceiro, isolamento elétrico. Elétrico porque ele vai formar uma estrutura chamada de bainha de... Formar não, ele vai ser encontrado na bainha de mielina. Olha como é que funciona. Você já deve ter visto a sua célulazinha conhecida como neurônio. Está aqui o neurôniozinho multipolar, um dos tipos de neurônios. E aí existe uma célulazinha aqui, ó. Importantíssima. Que envolve o axônio do neurônio. E você não pode esquecer disso. Essa célula vai formar a bainha de mielina. Deu para entender aqui, ó? Então, ó, bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela apresenta espaços aqui, ó, chamados de nódulos de Ranvier, por onde o impulso nervoso, ó, salta. Deu para entender? Então, esse isolamento elétrico garante aqui para a gente um aumento na velocidade de propagação do impulso. Deu para entender a parada? Então, isso aqui ajuda. É por isso que em algumas questões, quando falam, por exemplo, o neurônio mielinizado e neurônio amielinizado. Neurônio mielinizado tem uma velocidade de propagação muito maior, enquanto que o amielinizado, uma propagação menor. Deu para entender a parada? Todo mundo aí fluindo? Então, simbora aqui. Eita, se quiser pegar o desenho depois, volta um pouquinho o vídeo, printa a tela e larga o aço. Foi? Outra função de lipídio, já falei hormonal. Então são algumas. Então, essas são algumas das funções dos lipídios. Então, galera, essas aqui são algumas das funções dos lipídios, beleza? Só mais uma que eu queria comentar com você, que é importantíssima, é a estrutural. Por exemplo, a gente vai encontrar lipídio formando a estrutura da membrana plasmática. Foi? Então, algumas das funções do lipídiozinho aí, beleza? Agora, uma outra coisa importante que eu quero falar com vocês sobre lipídio é a estrutura do lipídio ou a classificação do lipídio. E aí dentro da classificação a gente vai ver a organização dessa molécula.
Ele pode ser classificado de dois tipos. O nome já está dizendo, né? Ó, simples. O que é um lipídio simples, Bill? Lipídio simples é aquele que é formado por ácido graxo mais glicerol. Beleza? Para ser lipídio, ácido graxo mais glicerol. Você tem que decorar isso. Ácido graxo mais glicerol. Ácido graxo mais glicerol. Faça uma lavagem cerebral. Por quê? Toda vez que falar sobre lipídio, isso aqui tem que estar na sua cabeça. Beleza? Ácido graxo mais glicerol. Óbvio, ácido graxo é um ácido carbônico e glicerol ou álcool. Beleza? Então, a união desses dois carinhas aí. E dos simples, a gente vai ter alguns tipos. São os glicerídeos, os cerídeos e os carotenoides. Vamos lá. Glicerídeos, esses aqui são os mais abundantes, os mais conhecidos, os mais famosinhos aí. Esse carinha aqui é também conhecido como triacilglicerol, que é nada mais nada menos do que os triglicerídeos, que você conhece. Foi ou não foi? Beleza? Esse carinha aqui é o principal lipídio que a gente tem e ele é adicionado, ele é o responsável pela reserva de energia. É esse cara aqui que a gente vai encontrar de forma abundante, aonde? No tecido adiposo. Foi ou não foi? Então, essa é a ideia. Os glicerídeos são os mais abundantes, ou os triglicerídeos, né? São os mais abundantes, reserva de energia. Lá na frente, perto do finalzinho da aula, a gente vai falar sobre o acúmulo desse cara, que vai causar uma doençazinha cardiovascular, a gente vai falar sobre isso. O que eu quero é que você saiba é que, como é que eu formo esse triglicerídeo? Como é que ele entra no meu organismo? Primeiro, pela alimentação. O excesso de gordura vai comprometer aí essa integridade ou a manutenção da minha reserva, que a gente vai explicar um pouquinho como é que ocorrem esses padrões errôneos de alimentação. Mas também não adianta você chegar, então também não vou comer mais gordura. Não pode, olha quantas funções ela tem. Isso é importantíssimo. Normalmente essa aula aqui é o terror das meninas. Ai meu Deus, tecido adiposo não é assim? Então, mas ele é importante. Ele tem funções importantes no nosso organismo. O problema é o excesso. Não adianta você dizer, também não vou comer mais. E mesmo que você não coma mais, você vai produzir. Por quê? Se você comer muito carboidrato, o excesso dessa glicose vai ser armazenado na forma de glicogênio. E posteriormente a isso, eu vou armazenar mais ainda esse carboidrato que está em excesso na forma de glicose, ou na forma de lipídio, que é esse carinha aqui, ó. Beleza? Então, mesmo que você não venha ingerir o lipídio, ele é tão importante que eu vou produzir ele a partir de carboidrato. Beleza? Então, também não vou comer mais nada. É por isso que aquela dieta chamada de low carb, o cara restringe o máximo de carboidrato para consumir o excesso de gordura que ele vem a ter. Deu para entender a parada? Tranquilo? Depois a gente fala sobre esse metabolismozinho aí. Mas reserva de energia lá no tecido adiposo. Importantíssimo saber disso. Cerídeo, o nome já está dizendo. Vai formar quem? Ceras. Né? Isso aqui, ó, forma normalmente, é um tipo de lipídio que forma uma camada fina, externa. A principal função desse carinha aqui, ó, é a de
impermeabilização. Beleza? Eu vou impermeabilizar. Por exemplo, você já deve ter visto a folhinha. Uma folha. Você já deve ter visto que a parte da folha, a superfície, a epiderme superior, que é aquela que fica voltada para a luz, ela é mais lisinha, diferente da parte de baixo, que ela é mais áspera. Já percebeu isso? Não? Então pega uma folha um dia e alise ela. Você vai ver que a parte de cima, que é voltada para a luz, ela é mais lisa, porque ela tem uma camada de cera chamada de cutícula. Beleza? Não é a cutícula da sua unha. A cutícula é uma camada de cera que impermeabiliza, impedindo ou diminuindo a perda excessiva de água. Deu para entender a parada? Tranquilo aí? Então cuidado com essa ideia aí. Então a ideia aqui é impermeabilizar. E carotenoide. Carotenoide, esse cara aqui, ó, é uma molécula fotossensível. Biu, o que quer dizer fotossensível? Não tem nada a ver com fotossintetizante, beleza? A molécula fotossintetizante, ela é fotossensível, mas a molécula fotossensível não quer dizer que ela seja fotossintetizante, beleza? Então é mais ou menos aquela história. Toda molécula fotossintetizante é fotossensível, mas nem toda fotossensível é fotossintetizante, beleza? Esse cara aqui, ó, ela é uma molécula que vai dar uma pigmentação. Beleza? Por exemplo, a pigmentação dos vegetais que contém esse cara, elas são em torno de vermelho, laranja, amarelo. E o carotenoide mais abundante que a gente conhece é o beta-caroteno. Beleza? Que é aquele carinha lá que vai deixar você laranjinha. Então aqui, ó, beta-caroteno. Só lembrando de uma coisa, esse carinha aqui, ele é um precursor no nosso organismo para a formação de duas moléculas. Uma vitamina A e a melanina. Foi ou não foi? Participa desse processozinho aí. Olha aqui, a vitamina A, o retinol, tem função lá na retina, percebendo a luz que chega para a gente formar as imagens, beleza? Então, ó, fotossensível. Outra, a melanina. Qual é a função da melanina na pele? Não é absorver a luz para proteger a nossa pele? Fotossensível também. Deu para entender a parada? Tranquilo, elas absorvem a luz. Deu para entender isso? Então esses são os lipídios simples. Só que eu quero te explicar a organização dessa molécula simples. Como assim? Olha aqui, ó. OBS. Eu te falei que o lipídio simples ele é formado apenas por quem? Ácido graxo e glicerol. Desses, eu quero falar desse carinha aqui, ó. Triacilglicerol. Olha o nome, triacilglicerol. Então eu tenho um 3-acil e um glicerol. O glicerol ele é assim, ó. Glicerol ele é um triálcool. Ó, foi? Enquanto que o ácido graxo tá aqui, ó. Eu não vou representar a molécula toda, porque ela pode variar aí até uns 12 carbonos, beleza? Então vai ter 12 carbonos e um ácido graxozinho aqui no final, o radical do ácido graxo no final, ou do ácido carboxílico, beleza? Então tá esse carinha aqui. Olha o que eu quero que você observe, preste atenção. Esse carinha aqui, que é o
glicerol, né? Esse carinha aqui, ele vai ser utilizado num processo para formar novas moléculas de glicose. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Ele vai formar, ó, vai participar do processo chamado de gliconeogênese. Beleza isso? Tranquilo? O que é a gliconeogênese? Gliconeogênese é a formação de novas moléculas de glicose. Gênese, criação, nova, glicose. Então você vai ter aqui, ó, a criação de novas moléculas de glicose a partir de compostos que não são carboidratos, como por exemplo o lipídio. Só que olha que já caiu no vestibular. Se ele disser lipídio, beleza, gliconeogênese. Mas e se ele botar ácido graxo? É o ácido graxo que participa do processo? Não, não é. Quem participa é o glicerol. Cuidado com isso. Se ele generalizar e dizer, o lipídio pode ser utilizado na gliconeogênese, pode. Porque o lipídio vai fornecer o glicerol e o glicerol participa disso. Agora, se ele botar como caiu numa questão da UERJ uma vez, que ele botou lá, ácido graxo. Não, ácido graxo não participa. Agora, a gliconeogênese pode ocorrer tanto com lipídio, né, ou glicerol, quanto com aminoácidos. Então, a gliconeogênese pode ocorrer com moléculas como o lipídio e o glicerol. Lembrando que do lipídio e aminoácido. Só que lembre que o lipídio quem fornece para fornecer glicose é esse cara aqui, beleza? E aminoácido também. Então, bota essa observaçãozinha aí. Gliconeogênese, formação de novas moléculas de glicose. Foi? Precisou da pausa? Não? Beleza. Quais são essas moléculas que vão fornecer o esqueleto carbônico para isso? Glicerol e aminoácido. Beleza? Tranquilo? Agora, e o ácido graxo? Onde ele vai participar? Cada moléculazinha de ácido graxo vai ser quebrada, metabolizada e vai formar um carinha, ó, chamado de acetil. Ei! Você deve lembrar dessa molécula aí na respiração celular. Então ela vai poder produzir energia também? Vai! Olha aqui. O acetil, ele vai participar de um processo que inicia lá o ciclo de... Muito bem. Krebs. Vai se ligar à coenzima A para realizar essa reaçãozinha aí. Então, olha o que eu quero que você entenda. Lembra que eu falei lá no comecinho que o lipídio ele fornece muito mais energia que o carboidrato? Por quê? Vamos pensar. Se em uma molécula de lipídio que eu tenho lá o glicerol, por exemplo, que vai formar glicose, e ácidos graxos que vão participar na formação de acetil no ciclo de Krebs, raciocina, olha a quantidade de energia no processo de respiração celular que esse cara vai poder fornecer. Muito mais, muito bem. Deu para entender a parada? Então observe que a quantidade de energia que esse cara produz é muito maior. Por exemplo, uma molécula de triglicerídeo, de lipídio, ela fornece em torno de 9,5 quilocalorias. Já a glicose, ela fornece aí em torno de 4 quilocalorias. Deu para entender a parada? Então, ela fornece muito mais energia do que o glicídio. Beleza? Tranquilo? Dá aquele print na tela aí. Dá o print na tela. Agora, em um passe mágica, você vai ver que isso aqui vai apagar. 1, 2, 3 e... Vamos nessa? É isso aí. Vamos continuar aqui, ó. Agora com os lipídios compostos. O que são lipídios compostos? Obviamente, se o simples tem ácido graxo e glicerol, o composto não é só isso. Então esse cara vai ser formado assim, ó. Ui, caiu aqui. Vai ser formado assim, ó.
ácido graxo, glicerol, mais outra coisinha aí, beleza? Outra moléculazinha, que aí pode ser alguns tipos de algumas substâncias. Quais são eles? Vamos falar aqui, ó, dos fosfolipídios. Quem são os fosfolipídios? É esse carinha aqui, ó, o radical fosfato, que tem associado a ele o lipídio. E esse cara aqui é encontrado, por exemplo, na membrana plasmática. Lembre-se, o radical fosfato, ele é polar, consequentemente hidrofílico. Já o lipídio, esse cara vai ser o quê? Apolar e hidrofóbico. É por isso que na organização da membrana plasmática a gente vai ter aqui, ó, uma bicamada fosfolipídica intercalada por proteínas, mas não é o objetivo da aula de hoje as proteínas. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Foi ou não foi? Deu para entender a parada? Então, ó, fosfolipídio para fora, porque fora da célula tem água e dentro da célula tem água. Então, se a gente tiver aqui o meio extracelular, ó, extracel, e aqui o intracel, a gente vai ter água dentro e fora da célula. Então, fosfolipídio vai ter o fosfato para fora, porque tem água para fora, hidrofílico, e água para dentro, na célula também. Beleza? Outro tipo de lipídio, colesterol. Ai, o colesterol, não, ele é ruim. Calma aí. Você sabia que o colesterol, ele é muito bom? Deu para entender? E qual é a importância do colesterol? Esse cara aqui, ó, ele está relacionado com a fluidez da membrana. Como assim, Bill? A fluidez. Se a gente utilizar esse mesmo esquemazinho aqui, ó, colocar aqui esse carinha aqui vai representar para a gente, ó, colesterol. A membrana plasmática, ela não tem um modelo chamado modelo do mosaico fluido. O que é o mosaico fluido? Mosaico porque ela é formada por várias partezinhas. E fluido porque ela tem fluidez. Quanto mais fluido for, quer dizer que eu tenho menos colesterol. E quanto menos fluido for, quer dizer que eu tenho mais colesterol. Qual é a vantagem disso? Visualiza uma situação em que a membrana da célula está pretendendo ou está tendendo a romper. O que é que eu faço? Mais colesterol na membrana para dar mais estabilidade a ela. Foi? Agora, não está correndo risco, eu posso mover-me melhor, tal. A vantagem dela ser fluida é permitir o transporte de substâncias e de estruturas ao longo da membrana para que ocorra uma melhor funcionalidade dela. Por exemplo, imagina que existe uma proteína aqui que absorve, sei lá, uma proteína canal que seja, mas a substância que ela precisa está lá do outro lado. Imagina ter que virar a célula todinha. Ia dar trabalho. Então é melhor o quê? Só essa estrutura ir para lá. Então daí a necessidade dela ser fluida. Beleza? Tranquilo isso? Então, importantíssimo o colesterol. É tão importante que a nossa célula produz. O colesterol é produzido no retículo endoplasmático. Beleza? E além disso, esse cara aqui vai ser um precursor para a formação dos esteroides. Os esteroides, eles vão formar quem? Os hormônios sexuais. Quem são os hormônios sexuais? Basicamente, 2: testosterona
e o que? Estrogênio. Lembrando que testosterona é o hormônio masculinizante, que determina as características masculinas, e o estrogênio determina as características femininas. Beleza? Vamos continuar? Apaga aí, por favor. O último tipo de lipídio que eu quero que você entenda aqui é a lipoproteína. Lipoproteína, o nome já está dizendo, são proteínas associadas a lipídios. E cuidado com o seguinte, pelo amor de Deus, tem gente, quando a gente começa a falar, o colesterol, não é. Isso aqui são moléculas transportadoras. A função dela é de transporte de lipídios, dentre eles o colesterol, beleza? E aí quem são elas? Duas principais que você já sabe, que são o LDL e o HDL. O que é LDL? LDL é a lipoproteína de low density, baixa densidade. Enquanto que o HD é a lipoproteína de high density, alta densidade. Deu para entender a parada? Qual é a função de cada uma das duas? Esse cara aqui, ó, leva lipídio para o tecido adiposo. Deu para entender? Então, quando você se alimenta, esse lipídio cai na corrente sanguínea por meio de umas moléculas que vão transportar isso, por exemplo, os quilomicrons. Quando entra no sangue, aí o sangue vai transportar isso como? Se o lipídio, você sabe que ele é hidrofóbico e no sangue tem água. É aí que entra em ação essas moléculas, para facilitar ou promover o transporte de uma molécula que é hidrofóbica dentro do sangue que é cheio de água. Então essas moléculas transportam o lipídio ali dentro. Foi? E aí esse cara leva para o tecido adiposo. Por que eu vou levar para o tecido adiposo? Por conta daquelas funções todas que a gente viu. O meu tecido adiposo é o tecido responsável por estocar lipídio para que quando eu precise, para qualquer uma daquelas funções que a gente viu, eu tenha uma reserva. Assim como o tecido ósseo é uma reserva de cálcio, porque o cálcio é importante para diversas funções do nosso organismo. Tu está entendendo a importância do lipídio? Assim como qualquer outra substância que é importante, como a glicose, por exemplo, é estocada em várias regiões do corpo para manter a reserva funcionando. Beleza? É isso? Tranquilo? O organismo funcionando. Então eu vou levar para o tecido adiposo. Agora, se eu tiver com isso aí em excesso, o que é que eu faço? Vou levar o lipídio para o fígado metabolizar. E aí o fígado metaboliza, entende que tem excesso, joga fora na forma de sal biliar. Beleza? Os sais biliares, que na aula de tecido digestivo eu preciso que você lembre disso aqui. Beleza? Tecido digestivo não, de sistema digestório, a gente lembre disso. Fechou? Por que então a gente classifica um como bom e como ruim? Quem é o bom e quem é o ruim? Vamos pensar? Olha aqui, o que seria bom? Não é jogar fora o excesso? Então esse cara aqui, ó, é o colesterol bom, ou que vulgarmente a gente chama de colesterol bom. E esse cara aqui, o ruim. Por quê? Porque ele leva para armazenar. Para você não esquecer mais nunca, a sua televisão não é HD, a imagem dela High Definition, não é assim? Não é boa a imagem? Aí, HD é bom. Agora você não vai dizer High Definition, você vai dizer o quê? High Density, beleza? Enquanto que o outro é ruim. É aí que eu quero que agora, deixa eu só apagar aqui em cima, para você não se confundir, que isso aqui ainda não é mais classificação, é um outro exemplo, né, de complexo, ou composto. Então, galera, para a gente finalizar,
a aterosclerose. Aterosclerose, muito linda para você, beleza? Então, cuidado, isso é uma doença caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura aqui na parede do vaso sanguíneo. Como é que funciona isso? Tá aqui o vaso, a gente fez esse esqueminha aqui, muito importante para você. Uma definição de aterosclerose, coloca aí assim, ó, acúmulo de placas de gordura, abre parênteses, e coloca assim, ó, placa de ateroma, fecha parênteses, ateroma, assim, ó, foi, ateroma, fechou parênteses, muito bem, na parede do vaso, acúmulo de placas de gordura na parede do vaso, foi? Por que isso acontece? Olha o que acontece, o cara está se alimentando, o normal é o quê? Pegar essa gordura e levar lá para o tecido adiposo, beleza? O tecido adiposo, ele armazena gordura. O normal é ocorrer o quê? O cara se alimenta e a gordura, o lipídio que ele absorve, entra no tecido adiposo. E isso é o normal. Quem faz isso? O LDL leva para o tecido adiposo. O excesso vai pelo HDL para o fígado metabolizar. Qual é o problema? O excesso em quantidade muito grande, que não dá conta do meu HDL levar tudo. Quando eu chego com essa comida, se eu não tiver espaço para armazenar, ele se acumula no sangue. Raciocina. Se o colesterol está se acumulando no sangue, ou essa lipídio está se acumulando no sangue, o sangue fica mais viscoso. Se o sangue está mais viscoso, raciocina comigo, se ele está mais viscoso, ele flui mais lentamente. Consequentemente, meu coração tem que fazer o quê? Bombear mais rápido para que ele possa transportar esse sangue. Bombear mais forte, e no que ele bombeia mais forte, ele aumenta a pressão arterial. Daí, aumento da pressão arterial de pessoas que têm uma alta quantidade de triglicerídeos. Deu para entender a parada? Foi? Réveillon no cérebro? Então, qual é o problema? O aumento dessa pressão pode romper, gerar lesões no vaso sanguíneo. Uma vez que gera lesão no vaso sanguíneo, esse cara encontrou espaço aqui, acabou. Um que entra chama os outros. Ai, amigo, vem pra cá, tem espaço aqui. E aí ele começa a entrar também. No que ele começa a entrar, começa a apertar o vaso. Tá vendo aqui, ó? Vai se acumulando, estreita o fluxo sanguíneo. Nessa região, a gente vai ter uma coisa chamada de turbilhamento, que é quando eu tenho aqui o sangue com alta pressão e aqui do outro lado, menor pressão. Se isso aqui fechar, se essa região fechar, não passa sangue. E essa diminuição do fluxo de sangue pode levar à morte do tecido, conhecido como infarto. Se for no coração, é o que a gente chama de infarto do miocárdio. Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, tá aí essa doença. Lembrando que o vaso sanguíneo, ele se divide nessas três camadas: externa, média e interna. Também chamada de adventícia e aqui de endotélio. O acúmulo ocorre entre a interna e a média. Beleza? Tranquilo isso? Galera, deu para pegar essa aulinha de lipídio? Deu para pegar isso aqui? Tranquilo? Poxa, se chegou aqui até o final, tá comigo, tá juntão, deixa esse like aí, comenta com a gente aqui, tira tua dúvida comigo, manda no direct lá no @BillPioSabe, que a gente troca uma ideia também. Beleza isso? Tranquilo? Grande abraço e até a próxima!